Pronto, tá gravando. Mas de todo jeito, continuando então da onde estava, pode perguntar qualquer coisa. Se eu não souber a resposta também, eu digo, eu não vou ficar enrolando. Aí semana que vem eu pego e semana seguinte eu pego e trago a resposta, sem problema. Mas detonem. Então vamos lá. Vou começar o assunto. A gente vai começar vendo hoje o histórico de direito comercial, né? Comercial e passando depois para direito empresarial. E ainda veio princípios e tal, sem estresse. Vamos lá. Eu acredito que vocês já estudaram direito, começaram a estudar direito civil, né? Já estão vendo a disciplina e já viram a parte de direito de obrigações, eu acredito também. Então, talvez estejam vendo direito dos contratos agora. E principalmente nos contratos, mas vocês talvez já tenham visto em obrigações que muito do direito civil ele tem origem no direito romano. Quer dizer, mais de 1000 anos atrás, bem mais de 1000 anos atrás. Quer dizer, uma coisa muito antiga. Isso não é crítica, não. É só falando que a origem é bem antiga, entendeu? E que tem muitas características que ainda são trazidas até hoje, entendeu? Eu falo isso para poder contrastar com o direito comercial, o direito empresarial. Porque esse direito, se for comparado a isso, ele tem uma origem bem mais recente, entendeu? O direito comercial como direito mesmo, ele começou a engatinhar na época da Idade Média, ou seja, 1200, 1100, por aí vai. Comparado com o direito romano, é bem velho, né? Então, como é que chama? Bem velho não, bem velho o direito romano, bem novo. Enfim, aí o direito comercial, ele veio surgir nessa parte da Idade Média e tal, que lá nessa época o comércio começou a ter como que chama? Uma desenvoltura maior e foram formadas as corporações de ofício. Nessas corporações de ofício, os comerciantes da época fundavam essas corporações e estabeleciam regras para serem seguidas, entendeu? Existia uma autonomia, não era um órgão estatal, isso eram os comerciantes que criaram e eles estabeleciam mesmo as regras, eles usavam muitos usos e costumes. Até hoje, o direito empresarial ele usa bastante os usos e costumes, isso é uma característica que permanece presente, mas naquela época eles usavam muitos usos e costumes e estabeleciam regras que deviam ser seguidas. E como eu falei, eram órgãos independentes um do outro, as corporações de ofício. Não é porque a regra aqui era essa, que na outra corporação tinha que ser a mesma regra. Não, lógico que existia uma certa regularidade, né? Vamos dizer assim, eram semelhantes de alguma forma, mas não era obrigado, não era, como é que chama, a mesma coisa. Tinha essa autonomia. Quem julgava, botar entre aspas, mas quem dirimia as situações, resolvia tudo, eram os cônsules. Era nomeado um cônsul para a corporação de ofício e ele atuava para dirimir qualquer problema, qualquer desavença que estava tendo entre os comerciantes. E aí eu friso isso. Para que você tenha sua desavença, seu problema resolvido pelo cônsul na corporação de ofício, você tinha que ser comerciante, entendeu? Você tinha que ser comerciante inscrito lá e tudo mais. E de novo, o problema era resolvido obedecendo às regras que estavam lá, como é que chama, para aquela corporação e tal. Isso foi lá atrás, né? Isso foi o começo. Não tinha que se falar ainda de direito comercial, não. Na verdade, não era nenhum ramo do direito ainda. Era só, como eu falei, engatinhando as coisas para acontecer. Com isso que eu acabei de falar, vocês podem já concluir uma coisa, que o direito comercial, principalmente naquela época, ele era muito subjetivista. O que eu quero falar com esse termo? Subjetivista nesse sentido é que
ele era muito ligado à pessoa do comerciante. O direito que era criado lá nas corporações de ofício era um direito criado pelos comerciantes. E era um direito criado para os comerciantes. Ou seja, os próprios comerciantes criavam o direito e eram eles que tinham esse direito implantado para si. Por isso que ele era muito subjetivista. Você tinha que ser comerciante para poder ter sua situação resolvida lá pelas corporações de ofício. Que mais? Desde o começo, o direito comercial ele tentou simplificar os atos jurídicos. Era naquela época ainda tinha muita formalidade, os atos jurídicos eram muito formais. Lógico que tem lugares que era mais e menos e tal, mas existia muita formalidade. A formalidade era quase vista como um fim em si só. Isso aí já é uma crítica mesmo. E para a prática comercial, essa formalidade excessiva era muito trazia problema. Porque imagine agora o comerciante, hoje mesmo, hoje que eu digo nos dias de hoje, ele não pode ficar atento a tanta formalidade, porque às vezes a oportunidade passa. Você tem que ser ágil nas negociações. Aí se você, aí não, vamos, o cabo, imagina naquela época, aí não, eu quero lhe vender, sei lá, pele de animal, não sei o quê. Aí ele está certo, deixa eu ir no cartório agora, eu vou reconhecer minha firma, depois eu pego a sua firma, eu vou reconhecer no cartório, a gente vai junto no cartório, lascou. Aí o cabo, não, meu amigo, eu vou para outra cidade, vou vender essas peles aqui em outro lugar. Entendeu? Então, como é que chama? A solenidade terminou não, começou a não ser tão necessária para o direito comercial. E aí a formalização das coisas também deixou de ser tão necessária. Ou seja, o direito comercial começou a nascer como um direito mais informal. Atenção, eu estou falando direito, mas nessa época ainda não era direito. Vocês vão ver, eu vou dizer a partir de quando pode-se dizer que nasceu efetivamente o direito comercial. Mas tudo isso que eu estou falando, né, vai chegar lá na conclusão. Então, beleza. A forma, como é que chama, informal de celebrar contratos deu uma liberdade e tudo. E isso é uma característica que até hoje a gente ainda preserva, é a informalidade em muita coisa e os usos e costumes também. Professor, ficou sem som. Pronto, diga. Pode perguntar. Não, ficou mudo, aí perdeu um pedacinho da fala. O senhor pode repetir? Pode, porque alguém ligou para mim. Aí eu, enfim, eu estava falando que a maior liberdade, melhor, esse informalismo contratual, né, que a pessoa, como é que chama, não ficava presa a tanta formalidade, terminou gerando a maior liberdade para os contratos, né, para os comerciantes celebrarem os contratos. Isso aí é uma característica, isso e a parte dos usos e costumes são características que até hoje a gente ainda preserva de certa forma. Logicamente tudo mais ajustado e etc, mas sim, a gente tem o peso dos usos e costumes no direito empresarial é bastante acentuado. Então era isso. Aí ligaram, aí eu tive que dar um, na verdade foi automático ficar mudo, mas enfim, isso é detalhe. Aí agora vamos lá. Pensem o seguinte, começou essas corporações de ofício a existirem. E aí começou, como é que chama, a época das navegações, né? Porque na Europa os países, né, Portugal, Espanha e etc, tudo começaram a navegar para ir para a Ásia, para as Índias e etc. Vocês estudaram isso no colégio. E, e aí o comércio foi se acentuando mais ainda. Consequentemente, essas corporações de ofício começaram a ter uma relevância cada vez maior, entendeu? E aí elas deixaram de dirimir assuntos só entre comerciantes para
dirimir assuntos também entre comerciantes e não comerciantes, entendeu? Ou seja, já estavam alastrando aí a abrangência e aí abarcando aí outras pessoas que antes não eram abarcadas. Isso aí, como é que chama? Esse crescimento de coisa começou a, como é que chama? A deixar, ou melhor, a tornar mais visível a função e a relevância das corporações de ofício. Só que aí tem um aspecto para ser considerado. Veja bem, se as corporações de ofício aplicavam as regras que eles, né, tinham estabelecido e tudo mais, aplicavam e tinha que ser obedecido e tudo mais, a gente pode dizer que existia uma jurisdição. Entendeu? Vocês aprenderam esse conceito aí em processo. Então, havia sim podia-se dizer que estava sendo criada uma jurisdição comercial naquela época. E jurisdição é poder do Estado. E quem odeia perder poder é o Estado. Então isso começou a fazer com que o Estado olhasse para as corporações de ofício e, vamos dizer assim, a ficar meio que isso aí não está muito bom, não sei o quê. E aí eu já vou pular um tempo, quando finalmente o Estado pegou e disse, não, vocês não vão mais ficar, como é que chama, julgando e aplicando lei nem regra, não. Vai ser a gente. Então, o Estado meio que acabou com as corporações de ofício e trouxe para si a jurisdição, né, que seria comercial. Então, aí já começa a ter, como eu falei, mais a formação do direito comercial. Ainda não. Não, tipo assim, como ramo específico do direito. Mas agora o direito comercial passou a ser incorporado, sim, pelo Estado. Né? A jurisdição agora passou a ser estatal, melhor falando. E aí o que foi que aconteceu? Cadê? Em 1804 e 1808, aconteceu, né, duas coisas que aí sim constituíram efetivamente o ramo do direito comercial. Em 1804, na França, foi publicado o Código Civil francês. Em 1808 foi publicado o Código Comercial francês. Isso foi na época de Napoleão. Tanto é que o Código Comercial é o Código Napoleônico, né? E aí pronto. Aí, em 1808, 1804 tal, surgiu o direito comercial, efetivamente. Um ramo do direito específico aí para atividade comercial. Vejam que eu estou falando ainda comércio, o direito comercial, comerciante. Porque já eu vou dizer, explicar para vocês essa mudança que teve. E hoje em dia a gente fala tanto empresário, direito empresarial. Tem um motivo sim para isso. Vai ser logo o próximo tópico que eu vou falar. Mas voltando ainda, então, nessa época houve aí a criação do direito comercial. Só um parênteses agora. Eu estou falando aqui de data e de tudo, mas não se preocupem com isso. Eu não vou pedir para vocês decorarem data. Tipo assim, foi quando que foi publicado o Código Civil francês? Não. Isso não, eu não pergunto isso. E nem número de artigo. Às vezes os alunos perguntam se eu quero. A gente tem que decorar artigo, eu digo não. Eu quero que vocês aprendam o que o artigo diz. Decorar número de artigo ou transcrever artigos, para mim, não. Perda de tempo. Se você sabendo o que o artigo diz, então pronto. Você consegue achar ele no código. E aí vai outra dica que eu dou. Se acostume a manusear código. É lógico que eu tenho os códigos todinho no celular, computador, tudo, mas é bom a gente manusear. Eu gosto da parte física, porque aí a gente consegue entender, vamos dizer assim, obrigações está por aqui no Código Civil, família está mais para lá e por aí vai, entendeu? É melhor do que ficar fazendo assino no celular e tudo mais. Pelo menos isso aí já é o meu gosto. Mas a dica é válida para vocês manusearem o código, para se acostumarem até mesmo com o linguajar.
dos artigos. Isso vale para direito empresarial. Mas eu não vou ficar pedindo para vocês. O artigo número tal diz o quê? Não, isso não existe para mim. Eu nunca vou perguntar isso. Então não se estressem com isso. Então, voltando agora para cá, eu estava falando do Código Comercial francês, que como é que chama? Criou, né, com esse código e, logicamente, com todo o conhecimento que está por detrás, foi criado aí o direito comercial. Beleza. Para diferenciar, imagine o seguinte, tem o direito como um todo, mas agora eu quero diferenciar esse ramo do direito, o direito comercial. Então eu tenho que obter fundamentos que diferenciem esse ramo dos outros ramos do direito, entendeu? E foi isso que foi criado com o Código Comercial francês. Esse Código Comercial francês, ele durou, como é que chama, bastante tempo e influenciou vários países e ele teve uma abrangência muito grande com relação aos outros países. Como eu falei, ele influenciou vários países. Só em 1942 foi que na Itália começou a surgir uma outra teoria que veio aí criticar, né, e vamos dizer assim, e desbancar a, a teoria dos atos de comércio, que foi a teoria adotada no Código Comercial francês. Aproveitando que eu acabei de mencionar isso, então vamos falar dessa teoria dos atos de comércio. Os atos de comércio, né, como eu acabei de dizer, é a teoria que foi aplicada para o Código Comercial francês e que diferenciou aí o direito comercial dos outros e conseguiu separar, né, dos outros ramos do direito lá. Então, o que é que diz isso? Através dessa teoria dos atos comerciais, era comerciante aquele que executava atos comerciais, né? Que são atos de mercancia que visam lucro e que, como é que chama, meio que eles atuam como um intermédio para troca. Isso é a teoria dos atos de comércio. Então, você, quando realizava atos de comércio, você era considerado um comerciante. Aqui no Brasil, a gente também teve um código comercial. Existia o Código Civil e o Código Comercial. Eram dois códigos separados. Esse Código Comercial vigorou aqui no Brasil até 2002, que foi quando foi criado o Código de 2002 agora, né? Que ele, vamos dizer assim, ele revogou, pelo menos parcialmente, o Código Comercial e agora a gente tem tudo no Código Civil. Apesar de dentro do Código Civil ter, obviamente, a separação do direito empresarial e direito civil, lá está o direito empresarial, dentro do Código Civil. Não tem mais um código à parte. Esse Código Comercial brasileiro que existia até antes do Código Civil, ele era de 1850. Ou seja, dá para ver que ele foi bastante influenciado por esse Código Napoleônico, entendeu? De 1808. Então, aqui no Brasil, a gente adotou também essa teoria dos atos de comércio. Vários países do mundo também adotaram essa teoria. E a gente não está atrás. Então, a gente adotou a teoria dos atos de comércio. E aqui no Brasil, a gente ainda fez o seguinte: a gente emitiu uma lei, um decreto, que enumerava os atos de comércio. Ou seja, se você praticava qualquer um desses atos, você era comerciante. Pronto, era assim, era bem taxativo a forma de você ser considerado comerciante ou não. Só que aí tem as críticas. Como sempre, em direito, sempre tem crítica. Mas crítica válida até. Aí, uma das críticas não estava incluído nos atos de comércio a prestação de serviço, a venda de imóveis e, como é que chama, trabalhador rural. Trabalhador rural não. E
que eu ia dizer empresário rural, mas não, o explorador rural, vamos dizer assim. Então, prestação de serviço, venda de imóveis, compra e venda de imóveis e quem exerce atividade rural estão fora dos atos de comércio, consequentemente nunca vão ser comerciantes. Aí essa é uma das críticas. Então, porque eu presto serviço, eu não vou ser comerciante? Porque eu vendo imóvel, eu não vou ser comerciante? Não, não ia ser. E nem quem exerce atividade rural. Isso aí é uma das críticas que tinha aqui no Brasil. No entanto, essa foi a teoria que existiu durante muitos anos, né? Como eu falei, 1850 até 2002 era essa teoria. Logicamente que começou a haver umas modificações, tipo uma transição, mas que era essa teoria, rigorosamente falando. E aí, meio que repetindo, nesse direito comercial, os comerciantes teriam suas relações, né, tratadas através desse outro ramo do direito, e aí teriam acesso a certas, vamos dizer assim, a certos institutos que outras pessoas não teriam. Por exemplo, isso vale até hoje, para pedir falência, só o empresário, na época só o comerciante, entendeu? Uma sociedade simples ou sei lá, como é que chama? Eu sou advogado, não sou empresário, então eu não posso, como é que chama? Pedir falência, nem recuperação judicial. E se eu fosse daquela época, eu também não ia poder pedir nem falência, nem concordata, que como é que chama? Era os institutos que tinha na época. Deixa eu só dar um aviso aqui. Pronto. Quer ver o que mais? Então, isso é o direito. Assim, essas foram as críticas, pelo menos iniciais, que eram feitas ao direito comercial. No entanto, ele permaneceu, né, existindo, tal, isso sem problema. Mas aí, agora, isso eu estou falando do Brasil, né? Eu comecei falando do mundo, Napoleão, tal, tal, tal. Depois, agora eu falei do Brasil, o Código de Comércio Brasileiro, o Código Comercial Brasileiro, papapá. E aí, vamos voltar para o mundo, né? Que eu falei antes que em 1942 a Itália criou uma nova teoria que veio aí, como é que chama? Como é que eu posso fazer? Ser contra os atos de comércio, falando de forma simples. Então, a Itália elaborou a teoria da empresa, isso em 1942. E pronto, beleza. Agora vamos voltar para aqui para o Brasil. Aqui no Brasil, era aplicado o Código Comercial, que era cheio de críticas. Muita gente no mundo inteiro fazia críticas a essa teoria dos atos de comércio. Né? Com a evolução das coisas, as pessoas vão fazendo mais críticas, vão evoluindo e a sociedade também vai evoluindo. Isso aconteceu aqui no Brasil. Então, com o passar dos anos, né, aí já bota um bocado de anos para frente, vou dizer década de 60 e tal, começou que os próprios tribunais eles decidissem, decidissem adotando, vamos dizer assim, medidas que não eram rigorosamente da teoria dos atos de comércio. Ou seja, eles começaram a abranger mais situações, a enlarguecer aí os abrangidos e etc. Isso foi, como eu falei, uma medida judicial. Né? Os próprios juízes e tribunais, eles estavam fazendo isso. Os autores também estavam começando a elaborar mais, como é que chama, mais, como é que posso falar, mais documentos e tal que tornaram os atos de comércio, vamos dizer assim, pequenos e aí foram abrangendo tudo. No entanto, não houve ainda nenhuma mudança com relação a essa teoria. É que houve aí, como eu falei, essa movimentação dos juízes e tal, década de 60, 70. Até que na década de 90, pode-se dizer,
que veio o Código de Defesa do Consumidor. Isso aí é um exemplo, eu estou usando isso como exemplo para mostrar que realmente a teoria dos atos de comércio começou a ser pequena, né, para a situação na sociedade e tal. Então, em 90, com o Código de Defesa do Consumidor, o próprio Código de Defesa do Consumidor já estabeleceu diversas situações que, vamos dizer assim, iam além dos atos de comércio. E aí foi uma movimentação legal. Aí deixou de ser somente os juízes e tal, para que agora existe uma lei efetivamente que ia além dos atos de comércio. Entendeu? Como eu falei, isso tudo foi a movimentação das coisas. Até que em 2002, aí vamos pular logo, chegou o Código Civil Brasileiro, e o Código Civil Brasileiro ele fez algumas modificações. Por exemplo, antes a gente adotava aqui a teoria dos atos de comércio. Então, para ser comerciante, você tinha que exercer esses atos e como é que chama? E aí você era comerciante. No Para o Código de 2002 foi adotada a teoria da empresa. Então você não ia ser mais comerciante, você era agora empresário. E você não ia exercer mais os atos de comércio, você ia exercer atividade empresarial. Obviamente que não foi só o nome que mudou, né? Uma das coisas que que tipo assim que mudou drasticamente foi que para os atos de comércio a gente tinha um rol taxativo e você tinha que exercer aqueles atos para ser considerado comerciante. Para a teoria da empresa não existia mais essa limitação. O empresário ele era considerado pela forma como ele exercia a atividade. Mas que atividade era essa? Não tinha limite. Limite que eu digo, não tinha delimitação. Se qualquer atividade que fosse exercida preenchesse os requisitos do empresário, você era considerado empresário. Então, isso daí enlargueceu muito. E aí incluía também quem exercia atividade rural, prestando serviço, e quem exercia compra e venda de imóveis. Pronto, estava aí todo mundo incluído no conceito de empresário. Então não tinha mais essa limitação. Isso aí foi uma mudança bem drástica que aconteceu. Outra coisa que aconteceu foi uma mudança formal. Ou seja, antes a gente tinha um código comercial separado do Código Civil, né? De fato, a gente ficava com dois livros, um Código Civil e um Código Comercial. Lógico que tu tá no vadimeco, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. E agora não. Agora tá tudo no Código Civil. Houve uma unificação formal do direito empresarial para o direito civil. O que eu quero dizer com unificação formal? É que agora, estando tudo num único código, tá tudo pensando na forma, tá tudo aqui dentro. No entanto, ainda existe direito empresarial, ou seja, ainda existe um outro ramo do direito, ele é considerado. Porque eu digo isso porque na época que foi criado o Código Civil, 2002, foi criado, não, foi publicado, tal, entrou em vigor, uma das perguntas era: então não existe mais direito comercial, direito empresarial, porque está tudo no Código Civil, então agora é tudo direito civil. E a resposta é não. Existe sim direito empresarial, está dentro do Código Civil, mas é um ramo à parte, é um ramo separado. Então, com isso, a gente vê que houve uma unificação, mas essa unificação é só na forma, porque no conteúdo ainda tem a separação. Até que a gente está aqui numa disciplina, né, específica de direito empresarial e tal. Eu digo isso porque essa é uma das questões. Então, quer dizer que a gente não vai ter mais direito comercial, empresarial, vai ser o direito civil 1, 2, 3, 4, 5, lá. Mas não. O fato é esse, que, como é que chama? Existe sim a divisão da matéria. Só não existe como é que chama? Peraí que eu me confundi aqui. Vou pedir uma coisa para vocês. Alguém podia mandar o link desse grupo para, como é que chama? Para mim, porque tem gente que está pedindo, parece.
Já foi adicionado, professor. Já adicionou ele. Peraí, rapidinho, Ele deixa eu pediu. responder aqui. Rapidinho, isso é só porque parece que tem gente querendo entrar. Aí eu vou voltar aqui. Prontos. O que eu tava falando? Direito comercial, aí agora a gente tem direito empresarial. Beleza. Então isso é assim no Brasil e é ainda agora, lógico, né? Tá aqui. Mas aí uma curiosidade para vocês, se fosse em sala de aula eu perguntava para todo mundo responder. Assim fica sem graça. Não tô vendo a cara de ninguém. Mas beleza. É, A pergunta que eu ia fazer é o seguinte: esse Código Comercial de 1850, falando tecnicamente, ele foi derrogado ou abrogado? Vocês sabem a diferença, não sabem? Aí vou responder logo. Abrogado, ele foi derrogado. Derrogado é a revogação parcial. E abrogado é a revogação total, né? Quando tem uma lei que ela foi abrogada, quer dizer que ela deixou de existir e agora está uma lei posterior. Se ela foi derrogada, é que alguns itens da lei anterior foi revogado e entendeu? Foi substituído pela lei posterior e tal. E foi isso que aconteceu. O Código Comercial de 1850 ainda está em vigor. A segunda parte desse Código Comercial, que trata sobre comércio marítimo, ainda está em vigor. Isso era uma pegadinha que faziam, lógico que não fazem mais, isso aí já é batido. Mas nas provas, que perguntavam, nas provas de concurso e tal, se o Código Comercial brasileiro de 1850 ele ainda estava em vigor, não estava, não sei o quê. E aí eles variavam a redação, mas perguntavam a mesma coisa. E aí um monte de gente achava que ele foi revogado totalmente, e dizia, não, não está mais em vigor, e aí errava. Lógico que agora não tem mais para que perguntar, porque todo mundo já sabe. E vocês agora sabem mais ainda. Aí é isso. Então, o Código de 1850 ainda tem parte dele em vigor, sim. Beleza. E também uma curiosidade para vocês com relação ao Código Civil. Esse Código Civil da gente, ele foi publicado em 2002 e entrou em vigor em 2003. Mas o projeto de lei dele foi de 1975. Não sei se vocês sabiam disso. Ele foi meio que modernizado, um pouquinho só, mas esse projeto do Código Civil da gente é de 1975, que foi só entrou em vigor em 2002. Aí a minha crítica com isso é que, não, beleza, teve algumas modificações boas, mas poderia ter sido muito maior as modificações, tipo assim, muito mais profunda. Eu me lembro que na época houve uma discussão que de fato é relevante. Naquela época já existia tudo direito, direito não, mas existia contratos eletrônicos, comércio eletrônico e tudo, e o Código Civil novo não falava nada sobre isso. Tá entendendo? Eu me lembro que isso era uma das críticas ferrenhas, ou seja, ele só veio que modernizar o que já existia, mas de novo não veio com nada. Enfim, isso aí é uma crítica, isso envolve até mais civil do que empresarial. Falando isso, voltando agora para empresarial, já que eu estou fazendo crítica, não é crítica que eu vou fazer agora, é uma observação para que vocês também fiquem atentos. Porque vocês estão no quarto período, então, não sei, daqui a 6 anos, ou vocês têm enfim, mas daqui a um tempo, isso que eu vou falar agora pode entrar em vigor. É o seguinte, já está tramitando um projeto de lei que ele vai criar de novo o Código Comercial brasileiro. Ou seja, o direito empresarial vai sair de dentro do Código Civil para ter um Código Comercial separado. E vai haver algumas mudanças, sim, com relação à matéria e etc. e tal. Esse projeto de lei já está rolando. Não é boato. E como é que chama? Mas não tem previsão de entrar em vigor.
Aí você, "Eita, então ano que vem, sim, mas não tem previsão. Por isso que eu também falei essa parte do Código Civil brasileiro, que desde 75 ficou tramitando o projeto de lei até ser publicado em 2002. Então, precisa ainda de muita coisa, até mesmo vontade política para que esse Código Comercial, né, entre em vigor, seja aprontado e etc. Professor, Diga. a partir de que artigo do Código Civil fala sobre direito empresarial? A gente vai ver a definição de empresário hoje é 966, o artigo 966? 966. Ok, obrigada. Nada. Então, essa parte do Código Comercial novo não é para dar medo em ninguém, mas é para deixar vocês atentos, porque vocês estão no sexto período, faltam quantos anos para vocês se formarem? 3 anos, né? Por aí. Então, daqui para lá, não sei, talvez tenha entrado em vigor, não sei o quê. Então, isso é, olha, mas direito é isso. Tem por exemplo, 2015 teve o Código de Processo Civil novo. Eu tive que estudar coisa que só molesta. Ainda tem estudo até hoje para me atualizar. Como é que chama? Reforma penal que teve agora, né? Eu não atuo na área penal não, mas quem gosta de direito penal está tendo que estudar tudo de novo por causa do pacote anticrime. Vai ter reforma tributária, graças a Deus. Como é que chama? Que vai mudar um monte de coisa. E é isso que o direito faz. Ele fica se. Como é que posso falar? Ele fica tentando acompanhar a sociedade, né? É isso que ele também tem que fazer, não pode ficar estático. Enfim, isso aí já é outra conversa. Aqui já falei. Eu botei aqui no slide para vocês o seguinte. Aí eu vou falar porque está aqui, eu não quero deixar vocês sem entender. Deixou-se de adotar o termo comerciante, né, para quem exercia atividade comercial. Agora, como eu acabei de explicar, que agora é empresário e a atividade agora é empresarial. Esse é o termo correto a ser utilizado. Por isso que agora a gente vive falando, fulano é empresário, não sei o que, foi empresário. Não, é porque ele compra e vende coisa, tal. É essa a atividade dele. Então, esse nome empresário, melhor falando, esse nome empresa, ele termina sendo utilizado para vários significados. E aí, Alberto Aschini, que é um jurista italiano, ele chegou e elaborou, como é que chama? 4 perfis através dos quais a palavra empresa é utilizada, mas com significados diferentes. Por exemplo, a gente tem um perfil subjetivo. Quando eu falo subjetivo, sempre pensem em pessoa, né? Eu falei antes que o direito comercial, na época das corporações de ofício, ele era muito subjetivista, ou seja, tinha a ver com a pessoa do empresário, do comerciante na época. Então, o perfil subjetivo, ele usa a palavra empresa, como é que chama, para, na verdade, abordar o empresário. Por exemplo, aquela empresa vende, como é que chama? Não, deixa eu pensar aqui. Sei lá, para ser contratado por aquela empresa é complicado. Eles exigem um monte de coisa e tal. Quando eu falo aquela empresa, eu estou falando, na verdade, o empresário ou sociedade empresária, a mesma coisa. É quem exerce atividade empresarial. Então, para eu ser contratado por aquela empresa, ou melhor, aquele empresário, aquela sociedade empresária, então como é que chama? É complicado, não sei o quê. Então, esse é o perfil subjetivo. Eu uso a palavra empresa, mas para, na verdade, indicar empresário. A gente tem também, como é que chama? O perfil funcional da palavra empresa, que essa é a atividade empresarial. Essa, sim, de fato, é a atividade empresarial. A atividade organizada e atividade econômica organizada
ela é atividade empresarial. Já já eu vou destrinchar esses termos todinho, porque isso está na definição de empresário. Mas muitas vezes a gente usa a palavra empresa. Tipo assim, fulano é empresa. Para dizer que fulano, ele exerce a atividade. Entendeu? Ou então ele faz empresa. Isso é no linguajar comum. Isso é para indicar que a gente termina usando a palavra empresa para indicar atividade. Entendeu? E aí a gente tem o perfil objetivo, né? Se por um lado a gente tem o perfil subjetivo, que indica a pessoa, no outro a gente tem o perfil objetivo, que indica aí já, pensa assim, coisa, objeto, né? Uma coisa mais tangível, tal, que aí é o patrimônio. E aí a palavra empresa termina indicando o estabelecimento. Então, essa palavra empresa muitas vezes é usada para esse perfil objetivo, que indica aí o estabelecimento e não a empresa por si só. E tem, por fim, o perfil corporativo, que é esse perfil corporativo não é mais utilizado. Por quê? Porque, de fato, quando a teoria da empresa foi criada pela Itália, em 1942. Em 1942, o mundo estava passando por uma situação muito particular, que era a Segunda Guerra Mundial. E a Itália era fascista. Ele era do eixo do mal, que era Alemanha, Itália e Japão. Eles eram, entendeu? Vamos dizer assim, eles eram os brabos da história. Aí eles tinham essa visão que era muito fascista, tal, inclusive no direito empresarial, né, naquela época. E aí isso se reflete nesse perfil corporativo que hoje em dia já faz tempo, lógico, não é mais utilizado. Então, fica assim o perfil subjetivo, subjetivista, o perfil funcional e o perfil objetivo, ainda como sendo utilizados. Ou seja, a palavra empresa tendo vários significados, dependendo do perfil. Mas aí eu friso o seguinte: quando a gente usa no perfil funcional, no perfil subjetivo, a palavra empresa, na verdade, indica o empresário. Quando a gente usa no perfil objetivo, a palavra empresa indica o estabelecimento. Quando a gente usa no perfil funcional, aí a palavra empresa é empresa. Por quê? Porque a gente vai ver pela definição que o código traz que empresa é a atividade econômica organizada do empresário. Então, empresa é atividade. Eu digo isso porque, tecnicamente falando, quando a gente fala de empresa, a gente não está falando de um lugar, de um ponto comercial, não está falando da atividade que o empresário exerce. Isso é muito importante, porque às vezes até para você interpretar a lei, é bom ter isso em mente, porque senão você vai ficar confuso. Eu digo isso porque eu já fiquei confuso em vários momentos. E quando eu me toquei, eu digo não. Porque quando a gente pensa em empresa, a gente pensa logo num lugar. Isso é meio que automático. A empresa, um local, né? Tipo um estabelecimento. Mas não. Aí eu lia o artigo e não entendia nada. E não tá errado. Não tá ligando as coisas. Aí eu me tocava, não, empresa é atividade. Aí eu digo, agora. Aí pronto, tudo se encaixa. O que mais? Que foi o que eu acabei de falar. Falei também já isso. E agora, aproveitando que a colega ali perguntou o artigo do direito comercial, né, quando começa, vamos começar com ele. Quem tiver acesso aí à lei, ao Código Civil, era bom para abrir, para poder ler comigo e ficar acompanhando para vocês verem o que eu estou falando. É o artigo 966 do Código Civil, o artigo 966 do Código Civil. Esse artigo ele traz a definição do empresário. Normalmente, e aí vai uma informação geral, normalmente a lei não define.
ela é bem objetiva, esse é o papel da lei, e ela não define, ela já trata lá os termos e tal. Quem define é a doutrina, né? São os artigos, os livros e etc. Então, você não vai encontrar muita definição na lei. No entanto, existem exceções. Por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, o código ele define o que é fornecedor e o que é consumidor. Isso para não haver nenhuma confusão nem nada. E isso aconteceu aqui, no Código Civil, nesse artigo 966, porque há a definição do que é empresário. Acredito que isso ajuda, porque se a gente estava antes falando de comerciante, atos de comércio e tudo mais, de repente vem essa figura nova do empresário, aí fica a dúvida, meu irmão, o que é o empresário? Eu não sei, não sei o quê. Aí, para evitar interpretações errôneas e diferentes, aí o código pega e já define o que é empresário. E está aí no artigo 966. E vamos a isso, vamos a essa definição. Então, quem tiver aí pode ler. Eu vou ler daqui. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Então, vou repetir aqui. Considera-se empresário, aí vou enunciar aqui os elementos que a gente vai destrinchar. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens e serviços. Esses são os elementos que a gente vai destrinchar. E eu vou de novo, eu vou falar de uma forma geral hoje, mas semana que vem eu vou destrinchar muito mais, porque a gente vai explorar mais ainda essa parte de empresário. E aí, como eu falei, eu vou destrinchar. Por exemplo, aí vou repetir o enunciado, fazendo uns comentários aí. Aí considera-se empresário quem exerce profissionalmente. Esse termo profissionalmente, ele indica a habitualidade. Porque, por exemplo, imagina, eu tenho um carro, aí vou vender o carro, né? Então, eu quero vender, não sei o quê. Aí eu vou, anuncio no jornal, OLX, boto por aí tudo mais. O cara, aí pronto, alguém pega, responde, liga para mim, eu negocio e vendo o carro. Me tornei empresário? É lógico que não. Eu preciso de habitualidade. Esse termo, profissionalmente, ele indica isso, essa habitualidade. Aí, empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica. Quando é que a atividade ela é econômica? Esse termo ele indica a busca ao lucro. Então, quando a atividade ela busca o lucro, então ela é uma atividade econômica. Por exemplo, vocês estudaram, acho que no começo, né? Não sei nem em que semestre. Foi no começo, vocês viram pessoa jurídica de direito privado. E aí você vê associações e fundações. As associações e fundações não têm fins lucrativos. Consequentemente, elas nunca vão poder ser empresários. Aí. Porque é preciso a atividade lucrativa para que seja empresário. Mas não só. Aí eu vou destrinchar isso mais ainda semana que vem. Porque é lógico que não é somente o empresário que busca o lucro. Isso é lógico. Tipo assim, eu sou advogado, tenho médico, tenho psicólogo, todo mundo quer lucrar, entendeu? Mas nenhum desses é empresário. Enfim. Então, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada. Tá aqui. Esse termo e esse requisito de ser uma atividade econômica organizada, ele é muito importante. Eu vou só falar por cima e semana que vem eu vou destrinchar ele muito melhor, porque esse termo ele se desdobra em vários e ele é um pouquinho mais cabuloso da gente entender. Não é que ele é difícil, é mais difícil, mas enfim. A atividade econômica ela é organizada quando o empresário, no caso, ele explora os fatores de produção. E que fatores de produção são esses?
mão de obra, insumos, capital e tecnologia. Todos esses fatores, quando são explorados, eles, vamos dizer assim, preenchem aí o requisito da atividade econômica ela ser organizada. Aí, como é que chama? Isso não se estressem, porque eu vou destrinchar muito mais, vou explicar esses fatores de produção, ou de produção mesmo e tal, e a gente vai entender muito melhor semana que vem. Hoje é mais para dar uma noção, que eu vou falar ainda sobre os princípios e tal, então vocês vão ficar tranquilos semana que vem. E aí, logicamente, circulação ou produção de bens e serviços. Aí não tem o que dizer, né? Ou você vai prestar serviço ou você vai fazer os bens circular, né? Comprar e vender essa coisa toda. Pode ver que nessa definição aqui não tem dizendo tal ato é empresário, tal profissão é empresário. Não, não tem. Ela é bem aberta. Então, se você, em qualquer atividade, preencher todos esses requisitos, tem que ser todos, não pode ser somente um. Ou está faltando só um, então não pode. Então, se você preencher todos esses requisitos, você vai ser considerado empresário. Tá aí. Isso foi a abrangência muito maior que a teoria da empresa ela terminou dando, contrastando aí com os atos de comércio. Agora, eu estava falando para vocês antes o seguinte, eu falei que quando eu estava vendo o perfil da palavra empresa, eu falei daqueles 4 perfis, né? Eu falei que a atividade, ou melhor, a empresa é atividade e não um local e tal. E eu falei que é a lei quem diz isso, e está aqui. Veja só, pegando essa definição. Aí, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Ou seja, se o empresário é quem exerce profissionalmente, blá, 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 e o empresário exerce a empresa é a atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços. Captaram? De novo, o empresário ele exerce a empresa. Então, a empresa é a atividade econômica organizada e etc, etc, etc. É isso. Eu friso isso porque isso cai em prova, ainda hoje, prova de OAB, de concurso e tal. Dizendo que empresa é a atividade. Logicamente, eles botam as letras, né? Empresa é empresário, empresa é estabelecimento. Não, vocês sabem que empresa é atividade. E é isso, e tá na lei, né? Já nesse artigo. Tá aqui, falei já isso. Então, agora vamos para algumas características do direito empresarial. E no direito empresarial, a gente tem como característica, por exemplo, o cosmopolitismo. O que eu quero dizer? É que imagine no mundo inteiro quantas relações entre países e tal não são firmadas tendo a atividade empresarial, né, e o direito empresarial como base. Então, o direito empresarial termina sendo cosmopolita, ou seja, abrangendo diversos povos, diversas crenças e tal. Eu estou falando de entre países, mas dentro do país mesmo. Aqui no Brasil a gente é enorme, né? O Brasil é muito grande e tem povos bem diferentes aqui dentro. Então, aqui no Brasil, a gente também tem o direito comercial, o direito empresarial nesse caso, para, como é que chama? Unindo os povos, né? Fazendo esses povos se relacionarem e etc. Isso é o cosmopolitismo. E a gente tem também a onerosidade. A onerosidade é, como é que chama? Rapidinho. Porque... Deixa eu ajudar aqui o meu velho companheiro. 1 minuto.
É o meu cachorro, para variar. Enfim. Aí eu estava falando da onerosidade agora. Aí a onerosidade como é a parte do intuito lucrativo. É uma característica do direito empresarial. Então, essa atividade empresarial lucrativa, né, é intrínseca ao direito empresarial. Cosmopolitismo, onerosidade. A gente tem o informalismo também como característica do direito empresarial. Isso aí eu já falei para vocês desde o começo da aula, que ainda é uma característica que permanece sendo característica do direito empresarial, tá? Desde o começo. E por último, a gente tem o fragmentarismo. Fragmentarismo por quê? Porque o direito empresarial é um ramo do direito. Dentro desse ramo do direito, a gente tem o ramo do empresário, da sociedade empresária, da falência, dos títulos de crédito, da recuperação, ou seja, ele é fragmentado. Então, o direito empresarial, ele também é fragmentado. Isso tudo serve como característica para firmar ele como um ramo separado dos outros, entendeu? Porque mostra que dentro dele ele ainda tem, vamos dizer assim, subdivisões e tal. Isso foram características do direito empresarial. E a gente tem alguns princípios, agora falando de princípios gerais sobre o direito empresarial, que estão em todos Professor, os ramos do direito empresarial. Diga lá. depois de onerosidade, foi qual característica? Foi informalismo. Ok. Aí o último foi fragmentarismo. Aí agora passando para os princípios, a gente tem o primeiro é a liberdade de iniciativa. É um tanto lógico, né? Todos nós, a gente tem que ter a liberdade de querer ou não iniciar uma atividade empresarial. E a gente tem também, não só a gente tem o direito de querer ou não, mas a gente deve ter assegurado esse direito de querer ou não entrar na atividade empresarial. E ainda mais, de querer também, como é que chama, ingressar em determinado ramo da atividade empresarial. Isso também cabe a nós. Esse princípio da livre iniciativa, ele é de extrema importância. Por quê? Porque, lógico, ele está aliado ao direito empresarial, mas ele também é um princípio constitucional. Ele está previsto na Constituição. O artigo 170, que ele prevê também lá os princípios da ordem econômica. E esse princípio da livre iniciativa está previsto lá, nesse artigo 170 da Constituição. Ou seja, ele tem status constitucional. Para você ver também a importância dele. Outro princípio que também tem status constitucional, que está no artigo 170, no inciso 4, é o princípio da livre iniciativa. Livre iniciativa não, desculpa, livre concorrência. Você pode concorrer com outra pessoa, isso não tem problema. Você pode ter, vamos dizer assim, a garantia de poder concorrer com outro empresário em determinada atividade e tudo mais. Não pode haver um monopólio na atividade empresarial de uma empresa. Isso aí é contra a livre concorrência, entendeu? E, de novo, esse princípio está na Constituição, lá no artigo 170, inciso 4. Professor, Diga lá. da livre iniciativa, qual é o artigo da Constituição? 170. A livre 170. Eu acho que ele está no caput, mas caso não, ele está no mínimo, é que eu não me lembro o inciso específico. Livre iniciativa. Agora, no mesmo artigo 170, sendo que agora no inciso 4, aí tem a liberdade de concorrência. Entendeu? Joia, Com relação à liberdade de concorrência, a gente deve dizer o seguinte: para que haja uma igualdade para as partes poderem concorrer entre si,
o Estado ele não pode interferir no, como é que chama, nessas relações de concorrência, porque senão ele estaria favorecendo uns a outros. O Estado, aí eu abri um parênteses aqui, ele já facilita certas coisas para o pequeno empresário, o microempresário e tal, mas isso não é facilitar a vida dele. Ah, não, agora eles podem enrolar. Não. Vocês acham que estudarem em direito constitucional a igualdade subjetiva, que é os iguais trata os iguais entre os iguais e os desiguais entre os desiguais na medida de sua desigualdade. Ou seja, é uma forma, esse auxílio que ele dá, auxílio não é auxílio, mas essas facilidades que o governo dá para o pequeno e microempresário é para tentar deixar um grau maior de igualdade, entendeu? Não é para pender a balança de um lado para o outro, tá entendendo? É para deixar igual. Então, a concorrência desleal, antes disso, eu estava dizendo que o governo ele não pode, como é que chama, influenciar nisso aí, porque senão ele vai, vamos tipo assim, a consequência é até desastrosa. A equação, de certa forma, tem que ser sempre assim. Como é que chama? Quem acerta, ganha, ou seja, lucra. E quem erra, perde, ou seja, tem prejuízo, né? Essa é a equação. E aí, se o governo começar a interferir, a ajudar determinada empresa em detrimento, por exemplo, eu tenho uma vendinha e fulano também. Aí fulano está recebendo dinheiro e eu não. Oxe, me lasquei. Tá entendendo? É nesse sentido. Então, isso aí tudo é para favorecer a liberdade de concorrência, para você ter uma livre concorrência. Como é que chama? O governo deve sim interferir quando há concorrência desleal. Então, aí ele tem que, como é que chama, entrar pesado. Deixa eu pensar aqui. É porque eu fico dizendo esse exemplo, mas até agora eu não estou vendo ele acontecer. E o pior é que eu já vi isso. A Garoto e a Lacta, elas se uniram, né? Foram compradas, tipo assim, teve uma incorporação. E aí eu li já sobre isso, mas eu vou parar de dizer esse exemplo. Vou dizer agora, mas ao mesmo tempo eu vou parar de dizer ele, porque até agora eu não vi. Já que houve essa união, praticamente o mercado de chocolate, né, nesse sentido, estava dominado. Porque, como é que chama? O caba é dono da Garota e da Lacta, lascou. Entendeu? Então, por causa disso, ficou estabelecido que ia haver a descontinuidade do Choquito, do Lolo e do Serenata de Amor. Ou foi Sonho de Valsa? Enfim, eu me lembro que ia ficar um dos dois, Serenata de Amor, Sonho de Valsa, e Choquito e Lolo, eles iam parar de ser vendidos, por causa, justamente para evitar a concorrência desleal. Entendeu? Não haver esse monopólio tão acirrado. Fiquem alertas aí. Também, se qualquer outro ato afrontar a ordem econômica, aí também o governo tem que entrar para, como é que chama? Para impedir isso aí. Não pode haver cartel, por exemplo. Existia até o cartel dos postos de gasolina, isso um tempo nada atrás. Que o preço era, eles estabeleciam qual era o preço e pronto. Aí, né, isso não pode. Isso tem que ser combatido e aí sim deve haver a atuação do governo. Então eu falei livre iniciativa e livre concorrência. Outro princípio que faz parte do direito empresarial é a garantia da propriedade privada. Então também é lógico que a propriedade privada ela tem que ser protegida, né, pelo Estado e isso favorece nesse caso aqui, a atividade empresarial. Não só a atividade empresarial, mas a atividade empresarial. Porque assim, aquele que vai investir e tudo mais, sabe que aqueles bens, aquela sua propriedade, vai ser protegida. Entendeu? Esse princípio da garantia da propriedade privada, ele também é constitucional e ele está também nesse artigo 170, sendo que agora é no inciso 2º.
Outro princípio, esse princípio é mais recente, vamos dizer assim, ele veio ganhando mais força. É o princípio da preservação da empresa. O princípio da preservação da empresa, agora eu falo empresa como atividade. Tá vendo que é importante a gente ter isso em mente. Porque esse princípio, a gente lê, o princípio da preservação da empresa. Então eu não posso deixar a empresa fechar. Não. O que o ordenamento vai fazer é que a atividade ela permaneça. Um grande exemplo disso é a recuperação judicial. E a falência também. Mas a recuperação judicial, né, ela tenta fazer com que a empresa permaneça lá e saia do atoleiro. A falência, aí vocês dizem, mas na falência a empresa vai fechar. Como é que aí tem a preservação da empresa? Eu digo, ela vai fechar porque ela não tem mais condições de permanecer aberta. Mas vocês vão estudar depois, né, Empresarial 3 aí, vocês vão estudar que na lei de falência existem, vamos dizer assim, alguns mecanismos que permitem que outras pessoas ingressem naquela empresa, vamos dizer, naquela sociedade empresária que faliu, para continuar a atividade. Não é continuar a mesma sociedade, aquela sociedade vai falir, mas é continuar a atividade. Mesmo que seja outra atividade de forma específica, mas é a atividade empresarial que vai permanecer. Esse é um princípio que está bastante em voga cada vez mais. Esses são princípios gerais que, como é que chama? Ele está em todo o direito empresarial, todos os ramos do direito empresarial. Obviamente, cada ramo tem seus princípios também, como em todos os ramos do direito. E aí vocês vão vendo à medida que vai progredindo. Está acabando. Como fonte do direito empresarial, para meio que encerrar, a gente tem as normas empresariais e os usos e costumes. Aí falando de uso e costume, que eu falei no começo, né, que até hoje ainda é como é que chama? Parte do direito empresarial e característica dele. Então tá aí. A gente viu o slide todinho, detonamos. Parabéns para todo mundo. Então foi isso. Hoje a gente viu essa parte de histórico do direito empresarial, das características e tudo mais. Semana que vem a gente continua explorando agora a parte do empresário e tudo mais. Assim que ficar disponível, né, se ficar disponível para mim, eu acho que vai, a turma de vocês, eu mando o contrato pedagógico e o slide que eu usei hoje, né, para a aula. De todo jeito, explore essa biblioteca com relação ao direito empresarial e as outras disciplinas também. E a biblioteca virtual, estou falando. E pronto. Fiquem tranquilos aí e detonem. Alguma dúvida? Não, tudo certo, professor. Ô, professor, Obrigada. O professor, durante suas aulas, o senhor vai compartilhar o slide com a gente, para a gente acompanhar? Ou não, só vai ficar disponibilizando depois? Eu vou tentar disponibilizar antes. Sim, mas outro aviso então. Todo esse material que eu tô disponibilizando, eu vou disponibilizar pelo portal, entendeu? Vocês vejam lá, arquivo, tá lá tudinho o material que eu vou ficar disponibilizando. Então não deixem de olhar o portal para pegar esse material. E qualquer outro aviso também, que de repente eu posso mandar por mensagem determinado aviso, tá entendendo? Então fiquem usando, a gente tem o canal como é que chama? Do WhatsApp, mas olhem também como é que chama? O portal. E vou disponibilizar por lá. Eu vou tentar disponibilizar antes, mas no máximo depois eu disponibilizo também. Alguma outra dúvida? Então pronto, vou encerrar. Vão aí tomar café e etc. E pronto. Boa semana para todo mundo e a gente se fala. Ok, obrigada, professor, pela aula. nada, professor. Nada, tchau, tchau. Até semana que vem. Obrigada, professor. Bom dia. Tchau, Professor. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.